Batalha espiritual existe e é um assunto muito sério, extremamente sério. Pessoas são possessas por demônios, pessoas têm suas vidas administradas por demônios e isso precisa ser visto com muita responsabilidade. O objetivo desse vídeo é destacar para você os sintomas de quem está possesso por demônios, sintomas físicos, para que quando você estiver no momento de oração, ou talvez você esteja passando por uma batalha na sua casa, no seu ambiente de trabalho, seja onde você esteja inserido, você imediatamente vai conseguir identificar e saber atuar da maneira certa. Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero te pedir que você se inscreva nesse canal, deixe o seu like, faça comentários, porque esses 3 pontos são extremamente importantes para que a plataforma possa estar compartilhando esse vídeo para outras pessoas. Mas vamos no primeiro sintoma? O primeiro sintoma de uma pessoa que está possessa diabolicamente é uma força sobre-humana. Toda pessoa possessa por demônios, ela tem uma força absurda, independente do estereótipo. Pode ser a pessoa mais magra, aparentemente mais frágil, mas quando ela está possessa por demônios, não tem jeito. Ela apresenta uma força sobre-humana absurda, ao ponto de pessoas tentarem segurar e não conseguem por tamanha força e violência que essa pessoa apresenta. Então, toda pessoa que você sempre teve no convívio, que apresentou fragilidade na sua força e quando ela está com uma força além do normal, creia que isso não provém de uma naturalidade dela, mas sim de alguém que está tendo domínio naquele momento. O segundo sintoma é expressão facial alterada. Automaticamente, pessoas possessas, elas costumam ter o rosto um pouco descido, elas descem um pouco o rosto, o semblante delas estão um pouco caído e alterado, e elas ficam com olhares específicos, direcionados. O semblante dela é transformado. Naturalmente, nós convivemos com essas pessoas, então nós sabemos como que é o rosto, como é a aparência, a face diariamente, até quando está triste ou quando está alegre. Mas a pessoa possessa, ela tem uma expressão diabólica, demoníaca, altamente alterada, e isso você consegue observar de imediato. Às vezes a pessoa não está apresentando um quadro de uma força absurda naquele momento, mas a alteração na face está apresentando. Então, não fique debruçado em si, não tem que apresentar a primeira força, não, você olhou, a expressão está alterada, você já consegue identificar que isso é uma entidade. Terceiro sintoma, mudança na voz, aspereza, zombaria e rouquidão. Então, a mudança, a alteração na voz, toda pessoa possessa, verdadeiramente, a sua voz natural, ela é alterada, ela é transformada, ela não apresenta a mesma voz, o mesmo timbre de voz. Ela vem acompanhada com uma certa rouquidão. E outra coisa, costuma zombar, costuma brincar, fazer piadas com o momento que está acontecendo. Por exemplo, se está tendo um momento de oração e aquela pessoa está possessa, ela vai começar a fazer zombarias e a voz dela vai estar alterada sim. Então esse é um sintoma de uma pessoa que está possessa por demônios. Naturalmente, um outro sintoma são as convulsões. Demônios habitualmente costumam lançar pessoas, convulsionar pessoas, que são espasmos, são descargas elétricas além do normal no cérebro, e isso faz com que pessoas convulsionem. Então, pessoas possessas, já no nível absurdo de possessão, elas são lançadas ao chão, elas começam a convulsionar. E aí, automaticamente, existe até um debate teológico de algumas denominações que falam que o ataque epilético existe, sim, cientificamente comprovado sobre o ataque epilético, a epilepsia, mas possessões demoníacas também, elas ocasionam essas convulsões e precisa estar atento a isso. As pessoas também costumam ficar muito prostradas, muito quietas, às vezes elas ficam um pouco isoladas e prostradas, um prostramento, ela fica quieta, ela fica sem energia.
É algo que você consegue identificar que aquele comportamento não é natural, de como ela sempre apresentou. E o último sintoma físico que nós podemos apresentar é uma insensibilidade à dor. Toda pessoa possessa, se você tentar apertar, se você tentar segurar, se você tentar imobilizar aquela pessoa, às vezes você fica preocupado de estar machucando, mas ela não está sentindo dor, ela fica insensível. Parece que o demônio que toma conta tira a razão e a sensibilidade de qualquer parte do corpo dela, e afinal de contas quem está no domínio naquele momento é o demônio, é o espírito maligno. Então a pessoa ela não sente aquela dor. Depois que a possessão ela acaba, depois que o espírito é expulso, o demônio ele bate em retirada, a pessoa ela começa a sentir algumas dores no corpo, alguns sintomas do que realmente aconteceu durante o período da batalha espiritual. Então esses são os sintomas principais, físicos, de quem está possesso por demônios, de quem verdadeiramente não é, gente, uma infestação, uma opressão, uma influência, não. Pessoas que estão possuídas, pessoas que naquele momento elas estão possessas por demônios. E isso não pode ser visto com naturalidade. Você precisa estar atento a esses sintomas e entrar no campo da oração imediatamente. Mas eu quero deixar também algumas passagens bíblicas que são pertinentes a esses sintomas para poder ilustrar o que nós estamos falando. Lucas capítulo 4, versículo 3 diz: estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo e exclamou em alta voz. Ou seja, um episódio em que estava na sinagoga um homem que apresentava um espírito maligno, ou seja, esse homem ele estava possesso. Então a própria Bíblia no Novo Testamento, ela está declarando possessões demoníacas, pessoas que estavam com demônios no corpo, e nesse caso em específico exclamou em alta voz. E não vou dizer nem afirmar, mas com certeza o timbre de voz poderia estar alterado. Mateus capítulo 8, versículo 28 também diz: e tendo chegado ao outro lado, a província dos genezarenos, saíram-lhes ao encontro de 2 endemoniados, vindo dos sepulcros, tão ferozes que eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Ou seja, força sobre-humana, nesse caso da cidade de Gadara, que no Evangelho de Mateus apresenta como 2. Você percebe uma força sobre-humana. Você na história vai identificar que tentavam acorrentar, eles arrebentavam os grilhões, o que pudesse tentar prender, ninguém conseguia. Pelo contrário, eles se machucavam, eles andavam pelos sepulcros e ele arrebentava qualquer tipo de corrente que era colocada. Então, força sobre-humana. E podemos também destacar: e saltando neles o homem que tinha um espírito maligno, e assim orando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Ou seja, homens endemoniados, dos filhos do sacerdote, em Atos 19, que foram tentar expulsar demônios, mas não estavam preparados naquele momento. Não se sabe a razão pelo qual aconteceu, pegou um nível de demônios acima, eles foram agredidos, ficaram praticamente nus, ou seja, homens estavam com uma força sobre-humana muito grande e quando eles tentaram expulsar, não teve jeito. Eles falaram: Paulo nós conhecemos, Jesus também, mas vós nós não conhecemos. E assim eles foram agredidos violentamente. Então, essas são algumas passagens bíblicas, existem outras, mas algumas que relatam o caso de possessão. Então, não é diferente no dia de hoje. Fique atento a esses sinais e que você possa ficar com discernimento e aprenda a identificar para que você guerreie da maneira certa, em nome de Jesus.